Vim mostrar para vocês os pincéis que eu tenho com cerdas naturais de pelo de animais. Esses daqui, eles são conhecidos como pincéis naturais porque eles são feitos com pelinhos de animais. Pode ser pelo de pônei ou aquele Marta aqui com pelo de orelha de boi. Eu vou falar como que eu utilizo esses tipos de pincéis nos meus artesanatos e espero poder ajudar. De repente você está começando no artesanato, não sabe como utilizar o pincel redondo ou de pelo natural. Então aqui eu vou compartilhar o que eu faço, espero que vocês gostem, que vocês deixem uma curtida nesse vídeo para eu saber se esse conteúdo é relevante. Como eu sempre menciono, ensinar passo a passo é legal, porém falar sobre materiais é muito interessante para vocês, porque para poder adquirir os materiais, prosperar no artesanato, você precisa fazer aquisições conscientes e saber a finalidade de cada ferramenta de trabalho. Vou começar falando sobre os pincéis que eu tenho aqui, que são os pincéis redondos. Esses pincéis redondos, eles são bem baratinhos porque eles são pincéis escolares. Então, na minha cidade, eu geralmente pago, R$3, R$4, dependendo da numeração. E aqui eu tenho pincéis da Tigre e da Condor. Notem que os meus nem tem mais numeração de tanto que eu os utilizo. Esses pincéis eu trouxe uma pecinha aqui, na verdade duas, para poder demonstrar para vocês. Eu trabalho muito com eles para fazer pintura country, para poder pintar algumas partes do projeto, enfim. Eu tenho um gatinho aqui. Esse gatinho, tanto o gatinho quanto a vaca, são projetos lá do site da Duna Atelier. Olhem só como esse gatinho aqui ele é pequenininho. Para eu conseguir pintar, eu consigo facilmente trabalhar com esse pincel, ó. Fazendo este movimento e espalhando bem a tinta e não deixando a minha peça marcada. Ele facilita bastante. Eu até prefiro esse tipo de pincel com essas cerdas do que os meus chatos pequenininhos, porque o chato acaba ficando a marcação de pincel da cerda. Então eu uso para pintar assim, projetos countries. Esse aqui, ele é bem pequenininho, é uma exceção aí à regra, mas se a gente estiver falando de um recorte maior, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu cenário. Ó, peguei aqui um projeto. Esse aqui, por exemplo, eu posso vir com um pincel menor, pintar o telhado, pintar a porta, sem borrar os outros lados, ó. Posso pintar o rabinho, as orelhas. Pego aqui, ó, o maior para pintar o corpinho e por aí vai. Então, essa forma que eu trabalho com esses pincéis aqui, redondo, escolar, com cerdas de pelos naturais. Já os que são chatos, esses aqui de cerdas naturais também, eles fazem parte da coleção escolar e são bem baratinhos. Eu não gosto de pintar com esse tipo de pincel porque eu acho ele muito mole. As cerdas deles, elas são muito macias. Aí eu não gosto muito, nem de aplicar verniz, nem nada, mas eu sei que tem bastante gente que gosta de aplicar verniz com esse tipo de pincel. Os meus, eles não soltam pelos, mas algumas pessoas mencionam que ao aplicar verniz com ele, o pelo solta, enfim, aí acaba sendo aquele transtorno. Como eu utilizo esses pincéis? Trabalhando com verniz vitral. O verniz vitral eu utilizo para fazer decopagem em sabonete e já tem vídeo aula sobre esse assunto aqui no canal mostrando como eu faço isso, eu vou colocar o link aqui no card. Por que eu aplico com ele? Porque as cerdas são macias, não fica marca no verniz vitral, porque o verniz vitral ele é bem brilhante. E segundo, porque o verniz vitral, ele é a base de, solvente. E aí, se eu utilizar um pincel sintético, o solvente ele acaba corroendo as cerdas, porque sintético é feito em laboratório, não é natural. Esse aqui, ele tem uma boa performance, depois eu só faço a limpeza dele no solvente, como indica aqui no rótulo. Leia sempre o rótulo dos seus produtos. Combinado? E o maior, que é esse aqui, ó. Olha como ele tá hidratado, gente. Tá mais brilhante as cerdas do que até o meu cabelo. Porque eu sempre hidrato os meus pincéis, eu cuido muito bem deles. Eu vou mostrar
um link aqui para vocês também de como eu faço a limpeza dos meus pincéis, caso vocês ainda não tenham assistido. Eu passo selador. Ó, eu vou ilustrar aqui, eu tenho um outro recorte de vaca, ó, pensem, para poder selar aqui essa madeira, eu trabalho com, deixa eu pegar aqui, achei, ó, goma laca incolor ou goma laca indiana. A minha indiana tem só um chorinho aqui, ó, tá acabando e tá em falta na minha cidade, eu não estou encontrando mais com facilidade, e aí eu acabo comprando a incolor. Aqui, como a vaca geralmente ela vai ser branca com marrom, ou branca ou mineral com preto, eu passo a goma laca incolor com esse pincel, estico bem. E como a goma laca ela é a base de álcool, depois eu faço a limpeza no álcool. Eu deixo esse pincel só pra isso. E ó, vamos supor, passei aqui o selador, pintei a vaca de mineral, enfim, pra poder pintar as manchinhas, ó, eu venho com um pincel redondo e faço essa pintura com sucesso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais vídeos falando sobre pincéis, aqui no canal eu já falei, se eu não me engano, sobre pincéis angulares, pincéis de pituá. Mas se vocês tiverem dúvidas, eu posso trazer outros vídeos aqui falando sobre pincéis de pátina, pincéis para fazer detalhe, filete, liner, enfim. Um grande beijo, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!